programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Excelente noite de terça-feira, ó, quase, hein, nível de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, hoje com assuntos futebolísticos e também um esporte que se joga com a mão, handebol. Claro, temos um belo representante dele aqui no estúdio, já vamos apresentar para você. Hoje no futebol vamos falar de Brasileirão, há quanto tempo que eu não falo de Campeonato Brasileiro aqui no Esporte na Rede. E também Eurocopa, com início agora no fim desta semana, pelo handebol, Alberto Rigolo, ex-técnico da seleção brasileira masculina, atual gerente de esportes da Metodista, vai conversar com a gente. Participe, Esporte na Rede é para você participar com a gente, para você também interagir. Afinal, o programa de esportes pela internet é para isso, não é? Luciane Bruno, a simpatia da bola, muito boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite aos nossos comentaristas, né, que é o Alexandre Aníbal, também aqui o nosso querido Bruno Gonçalves. Ops. E também o seguinte, nosso convidado de hoje, que é o Alberto Rigolo. Quero mandar um grande boa noite para você de casa, também para a nossa plateia. E hoje você tem que participar do programa, não se esqueça. O nosso e-mail é o pgmesportnarede@gmail.com, pgmesportnarede@gmail.com. E também, na opção participe, você manda sua pergunta e seu comentário, tá certo? E também você responde hoje a enquete desta noite, tá? Que é a seguinte. Quem será o campeão da Copa Libertadores, tá? É o Corinthians, o Santos, o Boca Júnior, o Universidade de Chile. Quem você acha que ganha? Hein? E a enquete da semana passada também tem resultado. Enquete, você entra e responde a enquete dessa noite. E a enquete da semana passada é a seguinte. Qual desses campeonatos de futebol é o seu favorito? Tá? Então ficamos aqui em primeiro lugar com a Copa Libertadores. Em segundo ficou a Copa do Brasil. Em terceiro, Campeonato Brasileiro. Em quarto, estaduais. E em último, campeonatos europeus. Tá? Então entre lá na opção enquete, participe da enquete dessa noite, que está imperdível. E claro, né, mande a sua pergunta, seu comentário aqui para o programa, que eu estou aqui esperando a sua participação. Bom, primeiro, essa resposta da enquete só tem a provar que os estaduais não valem de mais porcaria nenhuma. Nem o torcedor mais gosta de campeonato estadual. Ok, bacana, corrobora com o meu ponto de vista. Copa Libertadores é atraente porque é uma competição sul-americana, continental e tal. Copa do Brasil ficou em segundo, mata-mata, o cara gosta de emoção. Só depois que foi Campeonato Brasileiro e Campeonatos Europeus. Estaduais, ó, já eram. Bom, com a gente nessa noite também, a nossa enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Ale. Boa noite, Leandro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Alberto. Que saudades que eu estava de você, caro amigo internauta de todo o Brasil, de todo mundo, como fala o Leandro. Grande abraço para todos vocês. Bom, então corroborando o que a gente falou, né, Leandro? A Libertadores é a competição preferida aí na preferência dos nossos internautas. Agora o que me chamou a atenção foi os campeonatos europeus estarem em último. Que coisa, não? A gente vê a ESPN, a Rede TV e outras grandes televisões aí do Brasil veiculando muitos jogos de campeonatos europeus e, curiosamente, ela ter ficado em último, né? É um caso, assim, bastante surreal, bastante estranho, já que cada vez mais muita gente está acompanhando bastante os campeonatos europeus, inclusive sendo papo de padaria, né? Uma vez... Eu acho que se tivesse, desculpa cortar, acho que se tivesse a Champions League ali, acho que estaria botando pode ser. Tá dentro dos campeonatos europeus. É verdade. E, inclusive, eu estava tomando um café outro dia numa padaria, escutei duas pessoas comentando sobre o grande jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique. Então, é uma tendência aí que pode aumentar ou não, dependendo de como vai caminhar o nosso futebol brasileiro. Essa é uma grande prova de que a Rede Globo de televisão não faz bobagem. Por isso que ela gasta os tubos para ter aí a exclusividade do Campeonato Brasileiro. Sabe que no Brasil é o Brasileirão mesmo que manda. Bruno Gonçalves, nosso comentarista show de bola. Boa noite, Bruno. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Luciane. O nosso convidado, o Alberto, que está aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Meu destaque inicial não seria diferente. Uma semana aí que a gente não teve futebol, não teve Campeonato Brasileiro, não teve Campeonato Estadual, teve Seleção Brasileira, mas o foco foi o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho que saiu do Flamengo quase
reclamando de salário, quase não, reclamando de salários atrasados, 40 milhões, o Flamengo fala que é 5 milhões de reais só, que deve, mas deve, e o Ronaldinho tá certo em procurar outro clube para jogar futebol. Mas, Ronaldinho, você já sabia que o Flamengo não pagava quando foi ao Flamengo jogar. E também não jogou bola, né, Leandro? Então fica fácil. Nenhum paga, nenhum outro joga. A frase mais emblemática foi do Vampeta até hoje na vida. Vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo. Isso entrou pra história porque nunca houve uma frase tão verdadeira para o Clube de Regatas Flamengo como essa que o Vampeta disse. Que é uma vergonha pro Flamengo, Infelizmente. A maior torcida do Brasil. Desculpa falar, mas o Flamengo deveria olhar com melhores olhos os seus atletas, porque daqui a pouco vai sair o David, que também deve, vai sair um monte de jogador que tem lá, e o Flamengo vai ficar sem jogadores. Esse é o pior resultado do amadorismo que impera aqui no futebol brasileiro, os dirigentes amadores. É por isso que essas coisas acontecem. Se o clube que tem mais torcida no Brasil está nessa pindaíba e não consegue pagar os jogadores, imagine outro clube então como é que a gente faz. Falta de profissionalismo, evidentemente. Com a gente também, gerente de esportes da Metodista, Alberto Rigolo, técnico da Seleção Brasileira. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos, é um prazer estar de volta aqui, podendo participar do programa com vocês. E só para não deixar de dar um pitaquinho aí no Ronaldinho, né? Eu concordo integralmente com você. A falta de profissionalismo dos clubes é evidente no Brasil, mas a falta de profissionalismo dos jogadores de futebol é maior, né? O que o Ronaldinho faz não é de atleta profissional. A mídia não divulga. Balada, festa, bebedeira, chegar bêbado, dormir. Tem que falar isso também, não é só falar mal do Flamengo que não paga. Falar do mal profissional que ele é. Tem das duas partes, na verdade entra naquela história da bolacha, né? Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. O jogador é desleixado porque o clube não paga, ou o clube não paga porque o jogador é desleixado. Então a gente vai entrar numa celeuminha aí. Mas o Flamengo sabia que contratou um jogador em atividade que não estava jogando, que já é comum há muito tempo. Um jogador comum. Sempre defendi isso aqui no Esporte na Rede, o Aníbal está de prova, desde o ano passado, inclusive. Ronaldinho Gaúcho, jogador comum nos últimos tempos. Comum, muito comum. Tá anos luz de ser craque aqui no futebol brasileiro. Alberto, queria que você traçasse pra gente o panorama do handebol no Brasil hoje, você que tá lá na Metodista. O que dá pra gente tirar daí? Tem uma seleção masculina forte, tem uma seleção feminina forte, o que você está acompanhando? Olha, o handebol vem crescendo bastante, vem evoluindo bastante, né? Nos últimos anos, principalmente no feminino, a gente já está num patamar entre os melhores do mundo, né? Acabamos de, no final do ano, ficar com o 5º lugar no Campeonato Mundial, que foi realizado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, apenas por uma derrota de 1 gol para a Espanha, num jogo super apertado. Foi um jogo em que o Brasil poderia ter ganho e passado para disputar uma das medalhas. Hoje a seleção brasileira feminina joga de igual para igual com qualquer potência, com qualquer equipe do mundo. As atletas brasileiras, elas são as mais valorizadas na Europa, são as que têm mais procura e mais valores nos grandes clubes. Agora, acontece que o handebol na Espanha está com problema, como a toda a Espanha, né? A economia espanhola está com problema. No masculino, a gente vem crescendo, vem melhorando também, porém com um pouco mais de dificuldade, até pela competitividade que existe no masculino, onde mais países têm equipes fortes disputando as vagas da Olimpíada, por exemplo. O Brasil não conseguiu se classificar, fez um grande pré-olímpico. Infelizmente perdemos a vaga no Pan-Americano para a Argentina, mas temos uma safra legal, uns jogadores bons, grandes, que era o nosso problema de biotipo, hoje já não é mais. Acredito que para 2016, né, no Rio de Janeiro, a gente possa, se não estar disputando uma medalha no masculino, mas estaremos jogando bonito, jogando bem. E no feminino, com certeza, estaremos brigando por uma medalha. Então tivemos uma evolução significativa, né? Sim, porque sim. Antes o handebol brasileiro tinha problemas, sabia-se que não ia disputar medalha, pelo menos em Olimpíadas, né? E que ficaria ali pelo bolo intermediário. Então tivemos uma boa evolução, né? Com certeza. No feminino, hoje, nós podemos dizer, eu arrisco dizer que o Brasil vai para Londres em busca de uma medalha. Entre o primeiro, nos Jogos Olímpicos, são 12 vagas. Né? Uma para cada continente obrigatório. Então aí nós temos uma vaga na Ásia, uma vaga na África, uma vaga na Europa e uma vaga pan-americana. Aí as equipes têm algumas equipes podem ter um nível técnico um pouco menor. As outras 8 vagas que são disputadas no pré-olímpico são equipes fortíssimas. Então entre o primeiro e o 8º não existe diferença. Então o Brasil no feminino ficar em 8º lugar e ser campeão, medalha de ouro,
é muito normal o resultado. Então o Brasil já está nessa condição. O Brasil agora vem fazendo jogos amistosos e ganhando da Rússia, ganhando da França, ganhando dos atuais campeões mundiais e olímpicos. Ganhando da Dinamarca, ganhando das equipes muito fortes. No masculino, nós não conseguíamos entrar no primeiro pelotão, né? O Brasil sempre esteve ali no segundo ou no terceiro, ali entre o 16º e o 24º, já estamos brigando pela 12º lugar no mundo, entre o 12º e o 16º. Então houve uma evolução sim. Porém, esse degrau que falta é muito diferente para se conseguir. Só para o chamado salto de qualidade. Exatamente, é uma diferença muito grande. E aí o grande problema está no handebol interno, né? Está no handebol brasileiro, que assim como nos outros esportes, precisa de uma organização nas competições nacionais para ter uma competitividade maior entre os clubes e os jogadores possam ter um nível de maturidade maior. Para você ter uma ideia, hoje um atleta brasileiro de handebol masculino faz em média 70 jogos, sendo que desses 70, 20, 25 jogos são jogos competitivos, onde ele pode vencer ou perder. Certo. Os outros jogos, com certeza, ou ele está numa equipe que perde ou ele está numa equipe que ganha. Na Europa, os atletas fazem o mesmo número de jogos pelos seus clubes e em todos eles ele pode ganhar ou perder. A competitividade é 100% em todos os jogos. Isso faz com que o nível de maturidade dos atletas europeus seja maior que o nosso. Perfeito. Até para ilustrar essa questão da evolução, eu me lembro quando eu tinha uns 10, 11 anos, jogou faz 20 anos. Então, amigo telespectador, teleinternauta, faça as contas. Para menos, de preferência. Exatamente. O meu professor de educação física, a gente fazia educação física na faculdade, na escola, e nós tínhamos a matéria do handebol. Então a gente praticava o handebol nas aulas de educação física. Ele pediu para que nós assistíssemos os Jogos do Brasil nas Olimpíadas de Barcelona, então há 20 anos atrás. Eu me lembro bastante de um jogo, Alberto, que o Brasil jogou com o Egito. A disputa é do 12º lugar, se não me falha a memória. O jogo foi empate e foi para os pênaltis e o Egito ganhou nos pênaltis. Então, a gente pode tirar uma base da evolução do handebol masculino, né, desses 20 anos para cá, onde há 20 anos atrás o Brasil disputou um 11º lugar aí contra a seleção do Egito, que hoje acredito que o Brasil ganharia com certa facilidade do Egito, né, Alberto? Não, aí acontece exatamente aquilo que eu acabei de explanar, né? Entre os 8 primeiros, todos são iguais. E entre os outros 4 existe uma certa paridade ali no 12º lugar. O Egito é a melhor equipe africana e o Brasil a melhor equipe pan-americana, né? Na época. Eles disputavam o 11º e o 12º lugar. O Egito fez uma evolução muito grande, teve uma evolução muito grande, conseguiu chegar entre os 5, 6, 7, teve um 7º colocado, um 5º lugar no campeonato mundial. Mas não teve gerações que mantivessem isso. Continuidade, né? É isso. E o Egito tem uma outra coisa que é muito importante para eles do Egito, né, que o presidente da Federação Internacional de Handebol é egípcio. Né? Ele é egípcio, o presidente da Federação Internacional. E isso é muito bom para eles. Então eles não têm problema financeiro, eles têm uma bagagem financeira muito grande para investir no esporte. Com o presidente da Federação Internacional sendo do Egito, e com a proximidade do Egito à Europa, geograficamente falando, o Egito faz muito mais intercâmbio, muito mais jogos com a Europa. Então a evolução do Egito passa a ser um pouco mais rápida que a nossa. Mas hoje a gente joga de igual para igual com o Egito, e um dos grandes, aí eu desculpa um pouquinho a modéstia às favas, né? Uma das grandes conquistas da seleção brasileira em Jogos Olímpicos foi justamente em 2004, quando nós derrotamos o Egito, né? Então nós conseguimos derrotar o Egito. Então foi quando a gente teve essa passagem de estar competindo igual ou um pouquinho à frente deles. Só um minuto, Bruninho, você ia falar já. Só para dar um recado que eu não dei no começo do programa aqui, você fique ligado hoje no Esporte na Rede, que hoje sai o ganhador da nossa promoção. Quem é que vai levar o jantar de Dia dos Namorados aqui no restaurante Wish Alela em Santo André? Diga, Bruninho. Falando dessa evolução aí, Alberto, você falou que você passou por ela, já que você treinou o Brasil em 96 na Olimpíada de Sydney, em 2004 em Atlanta, em 2004 em Atenas. O Brasil, com essa evolução, você acha que essa evolução do Brasil passou pelos técnicos, além de você, pelos técnicos internacionais que a Confederação Brasileira trouxe, que trouxe 2 espanhóis, né? E na seleção feminina também trouxe um outro estrangeiro para treinar. Você acha que passou por essa internacionalização do Brasil?
Olha, a presença de técnicos estrangeiros no Brasil, pelo meu ponto de vista, tem que ser avaliado por dois prismas, né? Por duas coisas que eles podem nos trazer de benefício. Num primeiro momento, uma análise mais simplória, é a melhor organização da equipe brasileira em termos comparativos com o esporte jogado na Europa, né? Porque o handebol é o centro europeu, o berço do handebol é na Europa. Então nós podemos dizer que o basquete está nos Estados Unidos, o handebol está na Europa e o futebol está aqui, né? A gente pode fazer essa comparação. Então nesse primeiro momento o técnico ajuda bastante, porque eles têm a experiência vivida lá na Europa, né? Principalmente os dois espanhóis que estiveram aqui, e o Jordi está voltando agora. Isso é muito bom para a seleção brasileira. Mesmo quando eu estava ocupando o cargo de técnico da seleção brasileira, eu sempre me posicionei para o presidente, professor Manuel Luiz, a favor da vinda de técnicos estrangeiros, principalmente técnicos europeus, para que eles pudessem compartilhar com a gente o conhecimento deles. E no segundo momento, o que é mais importante para nós, mas que a mídia não vê, que é uma coisa que só a pessoa que vive o handebol consegue sentir isso, é a capacitação e a experiência dos professores de handebol, dos técnicos de handebol. Eu como treinador da seleção brasileira, eu pude multiplicar conhecimento muito menos para os outros técnicos brasileiros do que o Javier consegue, do que o Jordi consegue. Entendeu? Quando eu voltei da Olimpíada de Atlanta, ou quando eu voltei do Mundial do Japão, ou quando eu voltei do Mundial de Portugal, ou da própria Olimpíada de Atenas, eu não conseguia multiplicar conhecimento para os outros treinadores com a mesma eficiência que um técnico europeu consegue. Então o Brasil ainda não tem treinadores preparados para ser técnico da seleção brasileira? Eu não diria, eu não afirmaria com essa conotação que você deu. Da maneira que você fala, dá a impressão de um menosprezo aos técnicos brasileiros. Eu não diria assim. A gente não pode causar dúvida a quem nos escuta. Porque se eu falar isso, amanhã os técnicos de handebol no Brasil vão estar jogando pedra no meu Facebook, na minha vida aí toda, né? E não é isso que acontece. Nós temos técnicos já experientes, muito capacitados, temos pessoas muito importantes. Porém, existe uma necessidade de um degrau de cima que a gente só consegue na Europa. A explanação, só para finalizar, não foi para menosprezar os técnicos brasileiros, não. Foi para colocar que o jogador brasileiro tem uma qualidade diferenciada, como você falou, que lá no handball da Europa procuram muitos jogadores brasileiros, femininos principalmente, para jogar em seus clubes. O jogador brasileiro tem uma qualidade técnica diferenciada. A gente vê isso no futebol, vê isso no basquete, vê isso no handball e vê isso também no vôlei. Então, eu acho que a questão não é menosprezar o treinador, é ver se o treinador tem aquela preparação. Você estava preparado em 96 e estava preparado em 2004. Hoje, você veria assim, um dos seus colegas, acho que essa é a melhor pergunta, um dos seus colegas preparado para assumir, ao invés de um espanhol? Eu acho que sim, eu acho que teríamos técnicos com condição de fazer isso. Mas um número pequeno de treinadores brasileiros. Hoje, se nós fôssemos escolher o técnico do Brasil, eu estou falando da opinião do Alberto, eu sou responsável pelo que eu penso. Tá? A comunidade do handebol pode até não concordar comigo e eu respeito. Se nós tivéssemos escolher um técnico brasileiro para dirigir a seleção brasileira, nós teríamos aí 3, 4 nomes para escolher, não mais que isso. Tá? Com experiência internacional, com experiência que precisa para ocupar esse cargo. Tá? É busca de conhecimento constante. Agora, isso é muito pouco para você se tornar um país olímpico, é muito pouco para você se tornar um país campeão do mundo. Entendeu? Isso é muito pouco. Se você fizer uma comparação com outras modalidades, né, no voleibol, no basquete, nós temos muitos treinadores com bagagem internacional, inclusive trabalhando na Europa, em clubes europeus, né? Mas a quantidade de treinadores para assumir essa posição também ainda não é grande. E o que nós precisamos mudar no Brasil é a cultura esportiva, é a cultura de prática esportiva. O problema do Brasil não é o esporte. Quando a gente fala aqui que é um país olímpico, que é um país de medalha, a gente não tem que resolver o problema do esporte. O problema do Brasil não está no esporte. O problema do Brasil está na educação física. Tá? Na educação física de base, no professor de educação física que trabalha com criança. Sabe, nós precisamos de professores de educação física trabalhando desde da criança, quando ela começa a engatinhar,
até a idade adulta. As nossas crianças vão ter profissionais de educação física trabalhando com eles quando eles têm 10, 12, 13 anos. Perfeito. Falta o que eu sempre disse aqui no programa, que é uma política esportiva e social, para daí você tirar a revelação de novos talentos. Mas ainda eu acrescento nessa tua fala, eu concordo com você totalmente, mas eu acrescento na sua fala que a gente precisa de uma política de educação física voltada para o social e o esporte. Tá? Perfeito, mas se vocês me permitirem, nem sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar porque é um fato. Eu estou há 10 anos dirigindo um projeto de handebol social em São Bernardo do Campo, através da Universidade Metodista da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Nós estamos há 20 anos lá, agora em janeiro a gente completa 20 anos. Só nesse projeto nós já revelamos mais de 15 atletas para a seleção brasileira. Então, por simples regrinha de 3, se no município de São Bernardo, com a quantidade de crianças que tem lá, em 20 anos a gente revelou 15 ou mais atletas para a seleção brasileira, imagine esse projeto feito no Brasil inteiro. É uma proporção bem maior, com certeza. Então vamos parar para pensar. Não, Alberto, vale está faltando modéstia para você. Os números estão aí. Não, vale refletir, concordo. Vamos mudar um pouquinho de handebol, esporte comum, para o futebol, voleibol, esporte. Vai falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho internauta, viu, Luciano? Segura aí. Vamos mostrar na tela o Campeonato Brasileiro. Faz tempo que a gente não fala de Brasileirão, a última rodada foi lá longe. Flamengo 3, Inter 3, Portuguesa 0, Vasco 1, foi um gol de bicicleta, né, bonito. Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 1, Náutico 0, Cruzeiro 0, Santos 0, Sport 0, São Paulo 1, Bahia 0. Campeonato Brasileiro para você, depois de milênios que a gente não fala aqui. Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, Coritiba 2, Botafogo 3, Fluminense 2, Figueirense 2, Grêmio 1, Palmeiras 0. A classificação está na sequência. Tá aí, por uma mera questão de tabela, né? Porque se a gente for falar os critérios de desempate, tá muito no começo. Então, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, todos com 6, Inter, Figueirense, Fluminense 4, Grêmio, São Paulo, Flamengo... Não, Grêmio, São Paulo 3, Flamengo, Atlético Goianiense 2. Página seguinte é uma mera classificação, porque tem saldo de gol ainda, está muito no começo. Sport, Cruzeiro e Santos também com 2. Palmeiras, Portuguesa, Náutico, Ponte Preta, Bahia 1. Corinthians e Coritiba ainda não pontuaram. A próxima rodada, esta sim é o que vale para a gente comentar agora nesse programa. Meio de semana, mais conhecido como amanhã, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, tem Sport Palmeiras, 7h30 da noite. Um pouquinho mais tarde, não, ainda no mesmo horário, Atlético Goianiense e Grêmio no Serra Dourada. Mesmo horário também para Vasco e Náutico em São Januário. Um pouquinho mais tarde tem Atlético Mineiro e Bahia no Independência 8h30, mesmo horário para Coritiba e Portuguesa no Couto Pereira. A rodada continua aí na próxima página, ainda na quarta-feira. Na Vila, Santos e Fluminense 10:10, Inter e São Paulo jogam no Beira-Rio no mesmo horário e Ponte Preta e Flamengo jogam no Moisés Zucarelli também às 10:10. A rodada termina na quinta, com Botafogo e Cruzeiro no Engenhão às 8h30, mesmo horário para Corinthians e Figueirense no Pacaembu. Senhores do Campeonato Brasileiro, rapidinho. Bom, o Corinthians começou, o atual campeão Corinthians começou mal a competição, do Fluminense em casa, time reserva, né? Depois perdeu para o Atlético Mineiro já com o time considerado titular lá no estádio Independência, também perdeu com o gol do Danilinho, o gigante Danilinho de quase de 1,60 m, né? Que encobriu o goleiro Clássico, tem 1,95 m. Bom, coisa do futebol, né? O Palmeiras empatou as duas, né? Empatou com a Portuguesa e empatou agora... Perdeu pro Grêmio. Perdeu pro Grêmio, então tem um ponto só. Obrigado pela correção. O São Paulo começou bem, jogou contra o Bahia também 1-0, um jogo horroroso. Eu assisti os melhores momentos no Sport TV e parabéns ao editor do canal. Que conseguiu deixar um jogo bom. Conseguiu deixar o jogo bom, porque realmente foi um jogo péssimo. E o Santos também jogando aí com o time reserva, nessas duas primeiras rodadas, já que tem as atenções muito mais voltadas para a Copa Libertadores. E a Portuguesa empatou com o Palmeiras na primeira rodada e perdeu do Vasco por 1-0 no Clássico do Bacalhau na última rodada. Então, basicamente, a gente não pode tirar muitas conclusões. Um dia ainda vou entender o mistério português dos esportes. A gente não pode tirar muitas conclusões, porque está no começo do campeonato ainda. Mas é importante esse começo de campeonato, porque lá no final, na última rodada, o Corinthians vai sentir falta desses 6 pontos, porque disputa o título brasileiro. O Corinthians disputa o Campeonato Brasileiro para vencer. Tem um bom time, é competitivo. Então vai sentir falta desses 6 pontos. O Botafogo começou muito bem a competição, começou vencendo 6 pontos, até porque o Botafogo, para mim, vai ser uma equipe na zona intermediária, então vai ficar disputando ali, pode ser que disputa a Libertadores da América. E também tem o Atlético Mineiro, que agora tem o Ronaldinho Gaúcho. Acho que o Atlético Mineiro ainda não tem uma equipe para disputar o título, mas
pode sonhar aí com finalmente uma vaga na Libertadores da América. Me desculpe o torcedor do Botafogo, mas está acumulando aquela gordurinha para depois começar a perder e ficar ali no pelotão intermediário. É mais ou menos por aí. Falando nisso, há muito papo de bastidores no Rio de Janeiro que dão conta que o Sidorf realmente vai vir para o Botafogo. Vai encerrar a carreira no Botafogo, a esposa dele é brasileira, então há muitos rumores aí fortes de bastidores que a partir de agosto, aí quando começa realmente o mercado de passes, aí realmente o Sidorf venha para a equipe do Botafogo. Como diria o Silvio Santos, eu só acredito não é o mesmo Sidorf de 98 e o torcedor do Botafogo que me desculpe, vai vir para encerrar a carreira e tomar dinheiro do Botafogo. Podia arrumar dinheiro e contratar um jogador melhor. Né? A gente fica pensando, vamos trazer o Sidorf para marketing, não sei. Traz um jogador com qualidade. Mas se jogar o que sabe no Brasil, até que ele ainda vai bem. Vai enganar legal. Esse campeonato brasileiro, portanto, não passar totalmente a limpo. Só queria arredondar com vocês aqui, o Corinthians perdeu 3 pontos para um concorrente direto ao título, que pode ser o Fluminense. O Fluminense tem elenco para disputar título de campeonato brasileiro. E 3 pontos bestas num jogo que poderia ter ganho. Então, realmente lá no final vai fazer diferença. Aí, mas num campeonato como esse, é muito pouco pra gente falar agora. O ano passado o Corinthians ganhou do Fluminense 2 vezes e terminou lá pertinho também. Mas pode fazer falta no fim, pode fazer falta no fim. Isso a gente não pode esconder. Agora não dá pra fazer nenhuma análise. E tudo isso realmente a gente volta a discutir a questão do calendário. Não existe, não pode existir um começo de campeonato brasileiro ao mesmo tempo de uma semifinal de Libertadores. Isso, Copa do Brasil também. Não pode acontecer. Uma coisa é Campeonato Brasileiro e outra coisa é Copa Libertadores. Já desde 2003 nós vemos repetidas vezes times considerados favoritos que estão disputando Libertadores e que não conseguem ser campeão brasileiro por causa do calendário do Campeonato Brasileiro. Então isso é uma coisa que tem que acabar. O calendário é bom, mas tem que ser melhorado. Com certeza, esse é um problema sério aqui. A começar com datas dos campeonatos estaduais, eu acredito que a gente já teria uma folga bem melhor para a disputa de campeonato brasileiro, quem sabe durante o ano inteiro, né? Principalmente para clubes de Série A. Luciane Bruno, a participação do nosso internauta, rapidinho antes do intervalo. As participações de hoje, tá? A primeira é do Márcio Luiz de Santo André. Ele diz o seguinte: estou aqui curtindo o programa, esperando o resultado da promoção, um jantar do Dia dos Namorados com a minha amada. Sempre será maravilhoso. Abração a todos. Será que é você, Márcio? Fica aí aguardando, que daqui a pouco o Leandro fala quem é o ganhador ou a ganhadora, tá certo? No segundo bloco. No segundo bloco aí pra você. Mais uma, Luciane, pra gente. A Aline, lá de Recife, manda aqui, tá dizendo que tá adorando o programa, ela tá curtindo muito, tá mandando um grande abraço pro Leandro. Obrigado, outro pra você, Aline. Esporte na Rede, tá certo? E o Nel Nassif. Grande, Nel. Diz o seguinte: também foi meu professor, me formei em 84. Foi outro dia, segundo ele, né? Bom em vê-lo, um abraço. Um grande abraço para você, Nel Nassif. E a Carolina quer saber o seguinte: ela quer saber sobre a equipe de handebol feminino. O que você acha? Carolina da onde? Ela é de Santo André, tá? E ela quer saber se a equipe feminina tem chances aí de levar medalhas. O que você está achando do desempenho delas? Eu sou otimista por natureza, né? Eu acho que o Brasil vai para a medalha e vai para a medalha de ouro. Não vai nem para de bronze. Vai para medalha de ouro, vai disputar a medalha de ouro. Eu estou vendo o Brasil na final de Londres, na Olimpíada de Londres. Ó, tá só o Alberto Rigo batendo o braço assim e falar: quer trabalho, minha filha, quer trabalho, não, mas é verdade. Sim, cara, eu acho isso. Em Atenas, eu conversava muito com o Alexandre, que era o técnico da seleção brasileira feminina, e tinha uma dúvida, tinha uma incerteza na seleção brasileira, dentro da Vila Olímpica, do que a seleção brasileira de handebol feminino estava fazendo lá. E eu falava para ele, Alexandre, vai para as cabeças, vai porque você tem condição de pegar uma medalha. As meninas ficaram em 7º lugar na Olimpíada, mas perdendo o jogo ali pau a pau, jogo de 1 gol, 2 gols, jogo de experiência. Então, agora o Brasil já tem a experiência. Eu sou otimista, eu acho que o Brasil vai para a medalha. Perfeitamente. Então vamos lá passar os nossos outros canais de comunicação. Você que está assistindo Esporte na Rede, não consegue aqui, de repente, ver pela internet, não tem tempo, não consegue ver ao vivo, ver armazenado, mas quer conversar com a gente também, não seja por isso. Ele está aí, ó, tem o nosso blog, pgmsportnarede.blogspot.com, onde temos nossas colunas e material extra para você do programa. Também estamos no Facebook, olha que beleza aí, nos procure, nos ache lá no Facebook, só com o login do Esporte na Rede aqui que você acha a gente, e também no Twitter, @esportenarede01, tá link que vai aparecer aí. Tá rápido esse negócio agora, né? Agora tá bacana.
bacana esse equipamento. @esporte na rede 01, então também estamos lá no Twitter, você participe com a gente. Bom, e você sabe que no nosso intervalo a gente conta um pouquinho da história da propaganda brasileira. Hoje temos aqui, ó, 3 spots. Colinos, não me pergunte de que ano é exatamente. Só da limonada da Antártica, só refrescante hoje aqui. Tem também mais uma celebridade, uma pessoa conhecida que vai aqui falar do esporte na rede. E um comercial do Fusca, Eterno Fusca, é o tempo de você beber uma água e a gente volta já. Assista ao Esporte na Rede, aqui tem análise esportiva de qualidade. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Esporte na Rede está de volta com o seu segundo bloco. Muito bem, se você não participou ainda, hora de participar. Antes disso, eu quero pedir para o Marcão mostrar ali a nossa parede de símbolos, que a gente sempre coloca aqui. Sempre digo que o nosso cenário tem significado aqui. Hoje, com alguns duelos, mexeram lá nos símbolos, porque no duelo estava certo ali. Agora tem que dar uma lida ali, vamos ver. Coritiba e São Paulo, Copa do Brasil. Santos e Corinthians lá em cima, Taça Libertadores. Palmeiras e Grêmio também, Copa do Brasil. E não por isso, também lá no gol, nós temos nossas camisetas penduradas. O Marcão vai mostrar lá, pode mostrar lá, Marcão. O GP tu mostra lá. 2 camisas também de um duelo das semifinais da Copa do Brasil, de Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras daquela época ali estava um pouquinho melhor do que o de hoje, né? Só um pouquinho. Não, um pouquinho. Não, tava um pouquinho que já era da época que tava meio ruim ali da Pirelli. A época áurea foi Parmalat ali no peito. Essa camisa aí foi da época da Copa dos Campeões, me parece, 99, Copa dos 2000, Campeões. por aí. 2000, isso. Ainda tava brigando por alguma Parmalat, coisa, então ele tava brigando por alguma coisa. Então, ali temos um duelo representado das semifinais da Copa do Brasil. E quem não participou ainda do Esporte na Rede pode participar, não é, Luciane Bruno? Como é que faz? Se você ainda não participou, é muito simples, tá? Você entra na opção participe no site aqui da TV e manda sua pergunta, o seu comentário aqui pra gente, tá? Se você está assistindo a reprise, também pode participar pelo e-mail, que é o pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com. E também não se esqueça, tá? Tem enquete essa noite. Na opção enquete você participa, caiu o e-mail de novo, tá? Pra você. E o seguinte, você participa da enquete que é a seguinte. Quem será o campeão da Copa Libertadores? O Corinthians, o Santos, o Boca Juniors ou Universidade do Chile, tá? Do Chile. Quem será então o campeão da Copa Libertadores? Você responde a enquete e daqui a pouco eu dou a parcial para vocês, certo? Tá fácil pra vocês, senhores. Quem vai ser o campeão da Copa Libertadores? Campeão, ou quem vai ser? Não, quem será? Tem que dar uma mostrada na bola de cristal e tentar adivinhar. E quem será, senhores? Só pra gente fazer uma brincadeira. Esporte Clube Corinthians Paulista, na minha opinião. Saindo do tabu, Bruno. Boca Juniors. Alberto. Eu vou jogar o sapato nele primeiro, peraí. Boca Júnior lá, vou jogar uma sapatada nele. Olha, cara, eu vou ser sincero, eu gostaria que fosse o Corinthians, mas não tá fácil, tá muito difícil. Eu acho que tanto o Santos como o Corinthians, como o Boca, como o próprio Brasil, os 4 que estão aí tem
Tem chance, está muito complicado, é difícil, só por bola de cristal mesmo. Mas como eu sou um otimista, como disse agora há pouco no bloco anterior... Tá certo. Vote, participe também com a gente. Dar minha opinião, Diga, Luciano, não pode dar sua opinião. Eu, como representante aqui das mulheres, eu acho o seguinte, tá? Acho que depois de tantos anos aí o Corinthians sem ganhar, eu tenho certeza que de tanto gorarem, né, os outros times estão gorando tanto, o Corinthians, com certeza ele ganha esse ano. Então vocês podem escrever que o Corinthians vai ganhar a Copa Libertadores. Legal, vamos ver se a Luciana e Bruno honra a camisa que veste. Hoje tem vestindo a camisa, por isso que eu falei isso. Roda aí. Luciano e Bruno está aqui ao meu lado, na frente do Plasma, nosso Esporte na Rede. Plasma que fica aqui girando, tem um negocinho animado para você aqui. É bacana, é disfarçado aqui, mas você percebe que o nosso programa é feito de detalhes. Vestindo a camisa de hoje, Alexandre Aníbal, do Bayern de Munique. É o Bayern de Munique, um dos gigantes... Vice-campeão da Champions League. Vice-campeão da Champions League. O Bayern de Munique, um dos gigantes do futebol alemão, europeu e mundial, fundado no dia 27 de fevereiro de 1900. Portanto, um clube que já tem 112 anos. Sempre foi vermelha, a equipe do Bayern de Munique sempre usou vermelho, mas o distintivo do Bayern de Munique no começo era azul. E por que era azul? Porque a bandeira da Baviera, que é o estado alemão onde Munique está sediada, é azul e branco. Inclusive, o detalhe do distintivo que a gente vê aí, esses losangos em azul e branco, são da bandeira da Baviera, um estado alemão. O Bayern de Munique, então, tem 112 anos de existência, tem essas 4 estrelas em cima do seu distintivo referentes à conquista da Copa dos Campeões. Então, ganhou em 74, 75, 76 e 2001. E ganhou 2 vezes a Copa Intercontinental, que a gente chama de Mundial Interclubes, né? Ganhou em 76 e em 2001. 76 ganhou do Cruzeiro na final. Empatou 0x0 aqui, ganhou lá no gelo da Alemanha por 2x0. E em 2001 derrotou o Boca Juniors. Em 74 e em 75, a equipe não disputou a Copa Intercontinental por 2 motivos bem distintos. O primeiro, em 74, foi que a equipe alemã se recusou a jogar contra o Independiente pela violência dos argentinos. Então, foi o Atlético de Madrid em seu lugar, que foi o vice-campeão europeu e ganhou do Independiente e foi campeão mundial. Então, é um caso raro, né? Como a gente vê o Corinthians campeão mundial, sei que tem ganhado a Libertadores, nós temos também o Atlético de Madrid, que nunca ganhou a Copa dos Campeões e já ganhou um campeonato mundial. E em 75 não houve a disputa do Mundial Interclubes. Então, essa é a história do nosso glorioso Futebol Clube Bayern de Munique, da Alemanha. Obrigado, Luciano e Bruno, pela sua visita. Só um pouquinho de história. O Milan também disputou o Campeonato Intercontinental ou Mundial de Clubes no lugar do Olympique de Marseille contra o São Paulo. Bacana. Você viu, não, Alberto? Que aqui não é enciclopédia da bola à toa, não. Você viu a aula que o nosso Alexandre Aníbal dá aqui. Quase toda terça-feira, porque eu tenho um pequeno rodízio aqui, mas quase toda terça-feira você tem pequenas aulas disfarçadas de quadros vestindo a camisa com o Alexandre Aníbal, a nossa enciclopédia da bola. Deixa eu mandar um beijo aqui para Michele Silva de Alagoas, que assistiu o Esporte na Rede também. Mandar um beijo para todos. Um beijo, Michele, obrigado pela sua audiência. Alberto, falta investimento no handebol aqui no Brasil ainda, não? Eu acho que falta investimento em todos os esportes, não é só no handebol. O handebol tem o tamanho dele, o investimento dele. O que a gente precisa deixar de ser acomodado falando que o problema é dos outros que não investem na gente. Eu acho que o handebol tem que se preocupar em crescer para que os investidores investam no handebol. Então não é que falta investimento para o handebol, falta para o handebol crescer. Falta para os campeonatos ser organizados, ser mais competitiva, para a Liga Nacional ser mais organizada, para as competições serem mais abrangentes no Brasil inteiro. Com certeza os investidores... Quem tem que pôr o dedinho aí, então, são as federações e a Confederação Brasileira? Eu acho que um esporte se faz de baixo para cima e não de cima para baixo. Se você entrar nas redes sociais aí, principalmente por causa do Campeonato Mundial de Handebol Feminino que teve aqui, você vai ver muita crítica às federações, especialmente à Confederação Brasileira. Mas eu não acho que o esporte se faz da Confederação Brasileira para o atleta. Eu acho que o esporte se faz da educação física escolar, da educação física formativa, para os clubes, para as federações e para a confederação. Eu acho que o processo de avaliação tem que ser inverso. Tá? O que a gente precisa é se organizar aqui embaixo, para que a gente possa eleger o presidente da federação lá em cima, que seja um cara que trabalhe para o que a base quer que seja feito. Esse negócio de ficar falando que a culpa é do presidente, não é.
A culpa é das bases que elegeram o presidente. Deixa eu só passar a Eurocopa aqui, Bruninho, aí a gente fica à vontade depois com o Alberto. Mudando então de handebol para futebol novamente, hoje foi um dueto aqui no programa, né? Handebol, futebol, hora de falar da Eurocopa, Copa da Europa, né? Entre as seleções, que começa agora no próximo dia 8. Tá lá, exatamente. Se Aníbal falou, vamos ver os grupos da Eurocopa? Então no grupo A estão Polônia, Grécia, Rússia e República Tcheca. Vamos ver o grupo B. Os horários estavam me confundindo tudo, viu, Aníbal? Depois eu fui pela tabela de quem comprou o torneio. Grupo B, Holanda, Dinamarca, Portugal e Alemanha. Grupo C, vai aparecer aí pra você. Espanha, Itália, Irlanda e Croácia. Grupo D, França, Inglaterra, Ucrânia e Suécia. Uma mini Copa do Mundo, né? E agora a gente vai ver a primeira rodada aí de cada grupo. Então, nesta sexta-feira, dia 8 de junho, no Nacional de Varsóvia, 13h tem Polônia e Grécia. E aí, um pouquinho mais tarde, 3h45, 15:45, no Municipal de Wrocław. Como é que fala isso, Aníbal? Wrocław. Ah, muito bem. Então, voltando lá, tem Rússia e República Tcheca. No sábado, são os jogos do grupo B. Holanda e Dinamarca se enfrentam no Metalist Stadium, à 1h. Portugal e Alemanha jogam na Arena Lviv, 3h45. Na outra página tem os jogos do grupo C, no dia 10, domingo, na Arena Gdansk, jogam Espanha e Itália, 1h. Mais tarde, Irlanda e Croácia no Municipal de Poznan, 3h45. Os jogos do último grupo. No grupo D, na Donbas Arena, França e Inglaterra, no dia 11, isso, né, na segunda-feira, no Donbas Arena, França e Inglaterra, 1h. Ucrânia e Suécia jogam no Olímpico de Kiev, 3h45. Senhores, a Eurocopa, lhes agrada, lhes apetece, uma mini Copa do Mundo? Bom, Polônia e Grécia está fadada a ser como todos os outros jogos de abertura de qualquer competição internacional, ou seja, um modorrento 0x0, 1x1, esse eu não assisto, 1x0, enfim, né? Bom, nessa primeira rodada a gente tem que destacar aí Alemanha e Portugal, grande jogo. Duas seleções aí de peso, a Alemanha muito bem, eu acredito que seja, se não a principal favorita, mas uma das favoritas da Eurocopa. Dia seguinte tem Espanha e Itália, outro jogaço, embora a Itália sofra mais uma vez com a questão de resultados arranjados e afins, que podem influenciar a seleção italiana, só que quando isso acontece com a Itália geralmente está muito bem. Isso. Na Copa de 82 teve esse mesmo problema, a Itália empatou os 3 primeiros jogos, depois entabulou uma série de 5 vitórias e levantou pela terceira vez no campeonato. Teve a mesma crise, a mesma e foi coisa. Campeã mundial. A Itália é impressionante. E no último jogo, né, no grupo D, nós teremos França e Inglaterra lá em Donetsk, no Donbas Arena, também um jogo que promete muitas emoções aí para os torcedores dos dois países. Então a Eurocopa é um grande torneio, já disputado há 50 anos, que reúne as melhores seleções do continente. Dizem, e aí eu vou discordar um pouco do que dizem, que é um senso comum, de que é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, o que eu particularmente não concordo de forma alguma. Eu também não. Eu também não concordo, não. Estamos de acordo que não concordamos com essa afirmação. Eu acho que a Alemanha é só uma das favoritas para a Eurocopa. Acho que a Alemanha é uma das favoritas para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Tem uma grande geração. A formação da Alemanha é espetacular. Joaquim Löw montou uma equipe muito forte. O Ozil é o craque dessa equipe. Tem o Schweinsteiger, temos o Ozil, o Schweinsteiger, o Miller, que joga vários no Bayern, jogadores. o Kroos, o Mário Gomes, o Philipp Lahm jogando na lateral esquerda. Então tem grandes jogadores. A Alemanha é uma das favoritas para ser campeã. E eu acho que vai fazer a final com a Espanha, né? Seria uma grande final entre Espanha e Alemanha. Legal. Edição da final de 2008. Passamos o futebol limpo neste programa, podemos continuar o bate-papo com o Alberto Rígulo. Daqui a pouquinho, ganhador, hein? Ganhador da promoção do Esporte na Rede, um jantar no Uixalela, aqui em Santo André. Tá todo mundo aqui ligadinho. Tem de que olho na ficar. promoção. Daqui a pouquinho o resultado para você. Luciana e Bruno, a participação do internauta. Vamos lá, o Carlos de São Bernardo do Campo diz o seguinte: Bruno, cala a boca, porque o Boca não tem chance. Abraça. Eu tô com ele, fica quieto. Corta ele, Técnica. Negócio, mano, não cala a boca, hein, Bruno? Tô perdendo mais tempo aqui nesse programa. Os corintianos vão me adorar, né? Mas o Boca Juniors é uma grande equipe, é uma das maiores campeãs da Libertadores. E eu aposto no Boca Juniors, que já tem tradição. Tem o Riquelme, tem o Schiavi, tem grandes jogadores. Só por isso. Que beleza, diga aí, Luciano. O Marcos de Santos, ele diz assim: Leandro, parabéns pelo programa. Obrigado, Marcos. Todos estão de parabéns e abraços. Abraços para Grande vocês, abraço. Santos, tá? Agora aqui o Antônio de Diadema diz o seguinte: Luciane, você está linda hoje de vermelho. Abraço a todos. Muito obrigada. E um grande beijo para você aí, o Antônio de Conterrâneo ali do nosso Marco Antônio Ribeiro. Verdade. Diadema. A Aline Oliveira está aqui, pedindo para que nós dois mandemos aqui um abraço para ela, um beijo. Beijo para você, Aline. Obrigada pela participação sempre. Ela está lá de Recife, ligadinha, todas as terças-feiras. E também temos aqui o Márcio Luiz, que ele diz que está ligadinho aqui na promoção. Ele diz o seguinte:
Final antecipada da Libertadores. Timão versus Sardinha. Bom, para resumir, Timão campeão. Leandro, quando vou comer uma pizza na sua casa? Márcio Luiz tá me contando aqui. Ficou fácil. E aí? Um ano do Bruno cala a boca, diz que é convidar, a gente combina, a gente combina. Vocês estão perdendo às vezes aqui com esse programa que Esporte na Rede, velho, eu vou te contar. Ele quase mandou um outro, viu? Não é pra calar a boca mesmo. Boca não tem chance. Vai dar Corinthians. Então ele quer que cale o Boca. Nesse caso, ele quer que cale o Boca. Então tá certo. Mas pra falar de Libertadores, só pra gente arredondar, porque eu acho que é importante a gente citar um pouquinho, já que o telespectador, o teleinternauta citou aqui. O Boca pegou um caminho razoável, né? Até a final. Se chegar. O Boca eliminou o Fluminense. O Boca só está onde está graças ao Fluminense e não agora. Eliminou o Fluminense, que eliminou o Fluminense, que ressuscitou o Boca. Exatamente. O Fluminense não, o Boca Juniors não começou bem a competição. Empatou com o Zamora, um time que. Mas nunca começa bem, né? Não, exatamente. Mas vocês acham de time? Não, pra mim não. Eu não acho um grande time. Mas tem história dentro da competição. Não, tem que respeitar, mas você acha um grande time? Grande time eu não acho. Tem um grande jogador, que é o Riquelme, que pode fazer a diferença para um dia inspirado e acabar com o jogo. Eu já vi o Riquelme jogar dentro do Morumbi em 2003 contra o Robinho, acabar com o jogo, pedir a bola para ele e falar, eu resolvo. Contra o Palmeiras, a mesma coisa, no mesmo Morumbi, para 70 mil palmeirenses, ele acabar com o jogo. Ou seja, o Boca Juniors tem um jogador diferenciado, coisa que o Santos tem, mas se for marcado o Neymar, não tem. E o Corinthians tem equipe competitiva. Mas então, não dá pra marcar o Riquelme, pela tua análise, se marcar o Riquelme, acabou o Boca. Se vai marcar o Neymar, acabou o Santos. Se marcar o Riquelme, não tem Boca. Ninguém conseguiu marcar o jogador ainda. Polêmica com prazo de validade vencido. Só para completar, a Universidade do Chile também tem um bom final time. Do campeonato, o final da Libertadores é agora, Corinthians e Santos. Quem passar é campeão. Como diria um colega nosso de profissão, polêmica, exclamação, né? Polêmica aqui no Esporte na Rede, exclamação. O Boca não tem um grande time diferente de outros anos. É que tem que se respeitar porque tem aquela tradição argentina aqui. Mas tem um time tecnicamente inferior a Santos e Corinthians, na minha opinião. É o único esporte de todos os esportes do mundo onde que a zebra passeia com mais facilidade. Em nenhum outro esporte acontece isso. Agora, a gente tem que também atentar pelo fato do equilíbrio dos 4 times nessa semifinal desse ano da Libertadores, coisa que ano passado não aconteceu. A gente teve o Peñarol, o Vélez, o Santos e me fugiu agora o nome do semifinalista. Enfim, daqui a pouco eu lembro, então a gente vai falar. Mas os 4 times que disputaram as semifinais no ano passado são inferiores aos que estão disputando as semifinais desse ano. Então, realmente, quer dizer, nivela por cima, Santos, Corinthians, Boca e Universidade do Chile. A Universidade do Chile foi campeã invicta da Sul-Americana do ano passado. Então a gente tem que respeitar. Não é o mesmo time. O que tem menos tradição na Libertadores é o Corinthians. Exatamente. Dos 4. Exatamente. Não, mas tem mais resultado internacional sul-americano do que o Corinthians. Foi campeão do sul-americano ano passado, invicto. Campeão invicto, exatamente. Então, o equilíbrio realmente vai ser vai dar o grande tom aí nessas 2 semifinais que realmente prometem bastante. E tem que se relevar uma coisa, se o Corinthians for campeão da Libertadores, além de quebrar todo o tabu e acabar com essa história e tal, vai ser um grande campeão, porque vai ter passado por Vasco da Gama, que foi forte, foram duelos assim difíceis, e que se o Diogo Souza não perde aquele gol, possivelmente hoje o Corinthians estaria eliminado. Peraí, vai não passar. Foi ele que perdeu o gol, foi o Cássio que perdeu o gol. É diferente. Não, é diferente. Polêmica no programa da concorrente, amigo. Perdeu. Não menospreza nosso goleiro. Perdeu sim, senhor. Perdeu sim, senhor. Aquele gol foi lá e ó. Pra quem joga PS3, você aperta quadrado e X, o cara dá um corte no goleiro. Assim você dribla o goleiro, porque o Cássio é grande, mas ele não é 2. Ele desmonta no chão e você empurra pro gol. Fácil. Então, se o Corinthians for campeão, vai ser um grande campeão, porque vai ter passado por Vasco, nessa situação, vai ter passado por Santos, que é um grande time, e possivelmente vai ter ganhado do Boca Juniors numa final, possivelmente. Ou se passar também pela Universidade do Chile, também será um grande campeão, afinal de contas, a Universidade do Chile é um baita time. A gente tem que agradecer que esse ano o Tolima não classificou. Uma grande final, Universidade do Chile e Corinthians, porque os que susto, pensei que você fosse falar Corinthians. Um deles seria... E o goleiro da Universidade do Chile é o Johnny Herrera.
Johnny Herrera, que aliás defendeu pênalti contra o Libertad, fez uma bela, defendeu uma cabeçada no final do jogo, espetacular. Aliás, Boca Juniors e Universidade do Chile tem 2 refugos corintianos aí, o Santiago Silva pelo Boca Juniors e o Johnny Herrera pela Universidade do Chile. Santiago Silva é conhecido como El Tanque, não é isso? Bom, vamos dar o nome do ganhador aqui do jantar, ganhador ou ganhadora, porque a gente fez uma promoção há cerca de 2 semanas, né? Quando esteve aqui o Nel Nassif, que mandou a mensagem aqui para o Alberto Rigo, e o Nel trouxe com uma cortesia do patrocinador dele também no programa da TV que ele está montando, que é o Ixarela, o restaurante, e ofereceu uma cortesia de jantar do Dia dos Namorados, bebidas à parte, viu, gente? Ele pediu para falar isso aqui. Mas um jantar de Dia dos Namorados, então é num restaurante de alta gastronomia, que é isso? De alta gastronomia, um restaurante francês, enfim. Então, tem um casal de felizados aí que vai, e quem mandou a mensagem foi ela, né? Foi a pessoa, a mulher do casal, Joyce Cristina de Aguiar, da Vila Mussolini de São Bernardo. O processo foi o seguinte: a gente recebeu todas as frases e participações e mandamos sem os nomes e as localidades para as pessoas que compõem Esporte na Rede, e o pessoal deu uma nota de 1 a 5 para cada frase. Então, assim, o processo ficou liso, ninguém conhecia o nome de ninguém, para não ter nenhum problema de interferência, de influência. E aí, a maior nota, a soma das notas todas, acabou ganhando Joyce Cristina de Aguiar, Vila Mussolini, São Bernardo. Dia 12, semana que vem, estará aqui no Esporte na Rede para retirar o prêmio e logo depois, claro, ir curtir no Uixalela. Luciane e Bruna, a participação do nosso internauta. Especial, né? Não posso dizer porquê, mas com certeza ela vai curtir bastante aí. Parabéns pra Joyce. É que a frase que ela mandou, digamos que envolve parênteses e familiares. Ela vai... Então não é muito elegante a gente falar que é a frase. Mas Joyce, minha querida, esse ano vai ser diferente do seu Dia dos Namorados. Você vai poder curtir ao lado do seu amado. E semana que vem você estará aqui com a gente, tá? A Júlia de Santos mandou mais uma mensagem, está dizendo que está amando o programa. Manda beijo a todos. Obrigado, Júlia. Um beijo pra você. Ana Júlia de São Bernardo do Campo, olha. Júlia e Ana Júlia. Ela diz que é Corinthians, Leandrão e Luciane. Beijos a todos. Mais uma corintiana aí na área. E por enquanto é só isso. Por favor, participem, né? Na opção participe, você manda a sua pergunta, o seu comentário e também respondam a enquete, tá certo? Deixa eu fazer outro convite para você passar pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, aí está a capa dele, e você vê toda quarta-feira as fotos do programa da terça anterior. Você vai ver aí as fotos com o Nel Nassif, que esteve aqui falando das experiências dele, andando pelo mundo, cobrindo a Copa do Mundo, cobrindo a Seleção Brasileira. Lá estava a camisa do Grêmio também, aqui hoje está na semifinal da Copa do Brasil, e a do Fluminense também. E lá a equipe do Esporte na Rede com o Alexandre Aníbal, o homem que sorria amarelo, como dizem alguns. Não, é uma brincadeira. É o Paulo Arnaldo Lima, eu, a Luciane, o Nel Nassif, e a Thaís Herrera, que está aqui hoje na nossa plateia sempre, ela que vem aqui acompanhar o Esporte na Rede de perto. Tem pergunta hoje, Thaís? Tem pergunta pro Roberto? Você que sempre gosta de fazer uma pergunta? Passa o microfone para ela só pra gente ver uma perguntinha pra encerrar o programa. Pergunte. Oi, então. Boa noite, primeiro. Então, eu queria perguntar, o handball, assim, ele tem pouco patrocínio, né? E incentivo, né, de todo mundo, assim. Você acha que falta o quê para ganhar mais apoio, até do governo, até de escolas, enfim, para crescer o esporte? Eu acho que ele mesmo se organizar. Como eu disse há pouco, eu acho que o reconhecimento vem a quem faz por merecer, né? Quando eu falo essas coisas, as pessoas falam assim: pô, Alberto, falta um pouco de modéstia. Mas não é isso. Por que nós sempre temos nossos patrocinadores? Por que a Metodista São Bernardo sempre tem um parceiro? Sempre a gente já teve Petrobras, já teve Unimed, já teve Adidas, hoje temos a rede de lojas Besni como nosso patrocinador. Por que nós sempre temos patrocinador? Porque nós temos 20 anos de um trabalho sério, consistente e que dá retorno para os nossos parceiros. Então, se todos pensarem assim, a gente tem que mudar onde eu tenho que mexer, onde eu posso, onde é o alcance do meu braço. Não adianta eu querer mexer a Confederação Brasileira, a Federação Paulista. Tem que mexer no meu clube. E se o meu clube melhorar, os investidores vão aparecer. Mas todo mundo tem que pensar assim. Mas somente um. Você quer ver como é que se dá um gancho na televisão agora? Você acha o nosso programa organizado, Alberto? Acho legal, acho bom. Eu gosto do programa assim. Somos organizados. Então o senhor também patrocina aqui o nosso Esporte na Rede, anuncia aqui que a gente está precisando. Viu que o Alberto achou organizado? Olha que gancho que a gente tem que dar. A vida é dura, meu Alberto. A gente tem que dar a cara a tapa aqui, ó. Mas é assim que a gente consegue patrocínio, sabe? Organizando, lutando. Eu estive aqui nesse programa em 2008... E hoje a gente percebe uma evolução muito grande, a gente percebe um espaço maior, equipamentos modernos, uma evolução bastante grande. Então é dessa forma que se consegue, que se conquista. Não adianta você começar a falar aqui que o problema é do ministro da comunicação. O problema não está lá.
O problema está aqui. Se a gente se organizar aqui, melhorar aqui, trabalhar aqui, a gente vai melhorar aqui. Com certeza. Reforço o convite, então, para você vir aqui, se associar com a gente, ser parceiro da gente. Vocês vão ter um patrocínio essa semana. Vocês vão... Olha, a Mãe de Ná faz programa aqui toda segunda-feira, hein? A mãe de Ná, Alberto Rigo dando Mãe de Ná. A não ser que ele já conversou com o gente da Disney e não me disse nada. Alguém está nos ouvindo hoje aí e vai falar, pô, é verdade, esses meninos precisam de apoio e vamos ajudar. Que os anjos digam amém, como diz o outro, que os anjos digam amém. Luciano e Bruno, obrigado pela participação, simpatia da bola, até semana que vem. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Alberto. Boa noite para você de casa. Sempre agradecendo a sua participação e a sua companhia. E até semana que vem. Um beijo a todos. Em especial, claro, para a Aline, para o Marcos, para o Márcio, que ficou triste aqui de não ter ganho. Mas no próximo você ganha com certeza. E até semana que vem. Haverá outras promoções no Esporte na Rede, aguarde, haverá outras promoções. E novidade em breve aqui, novidade de vestimenta. Em breve você vai saber, com certeza é uma novidade bacana, para nós principalmente, mas para você que acompanha o Esporte na Rede também. Enciclopédia, Aníbal, até daqui 15 dias o senhor folga semana que vem, né? Que beleza. Não sabia disso não. Mas se você quiser vir, tá convidado. Dia 12 eu vou, né? Dia dos namorados, assim, vou... Você não pode deixar o namorado na mão, né? Exatamente. Vamos pegar a dona Marisa e fazer um jantar bastante romântico. Que aliás nos está devendo uma visita, né? Ela falou que vai vir. Primeira dama, né? Tem nome de primeira dama, Marisa. Pô. Quero mandar um abraço a você, Leandro, Luciane, Bruno, Alberto, uma simpatia, muito prazer em ter conhecido, um grande prazer mais uma vez em participar desse programa que realmente, como o Alberto falou, evolui cada vez mais. Grande abraço e até daqui a 15 dias. Legal. Bruninho, comentarista show de bola, mais conhecido na boca do lixo como a acidez da bola. Obrigado, Bruno. Até a semana que vem. E pelos corintianos como torcedor do Boca Juniors, né? Então, a partir de hoje. A partir de hoje, um abraço, Leandro, Luciano e Alberto. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, porque eu já via jogos da seleção brasileira e ia ao estádio do Baitão ver a Metodista jogar as partidas que você treinava. Um abraço também a Aníbal, até daqui a 15 dias. E eu vou falar rapidinho, Palmeiras e Grêmio, vai dar Palmeiras, São Paulo e Curitiba, vai dar São Paulo, vai ser uma final espetacular da Copa do Brasil. Semana que vem, o senhor vai falar da Copa do Brasil semana que vem, pode ter certeza disso. Alberto, obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Só um detalhe, quem olha pra cara do Alberto assim, parece que ele é bravo, né? Super bravo, não, simpatia de pessoa, aquela cara fechada, assim, amarrada. Não, simpatia de pessoa, obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, sempre que vocês me chamarem, terem muito prazer de estar aqui, quero parabenizar pelo programa a todos. E como eu estou vendo que vocês estão fazendo promoções e tal, eu quero dar a minha contribuição. Eu estou oferecendo uma camisa de jogo e um agasalho da Metodista São Bernardo Besni, que é a nossa equipe, para que vocês façam uma promoção no próximo programa, para daqui 15 dias ou 3 semanas, como vocês quiserem. Traz pra gente poder mostrar, então, para o pessoal ficar visualizando. Vocês uma camisa de jogo e um agasalho da Metodista. Legal, Alberto. Obrigado, viu? A gente só tem a agradecer. Palma, Alberto. Obrigado, Alberto. Mereceu. Obrigado. Então, tem mais uma promoção. Para você que não ganhou o jantar, pode concorrer agora a camisa de jogo e o agasalho da Metodista. Quero terminar o programa de hoje com a frase da noite. Pode colocar aí na nossa telinha, nosso pensamento na rede. Opa, aê! Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Por isso, talvez tão pouco se dediquem a ele. Frase de Henry Ford, fundador simplesmente da montadora Ford. Que é o que o Alberto falou, a essência deste programa, né? Quando você pensa, quando você organiza, com certeza você tem sucesso. É o que nós, do Esporte na Rede, desejamos a você. Que tenha sempre muito sucesso e que, claro, continue acompanhando a gente aqui. Recado final, então. Não conseguiu ver ao vivo? uptv.com.br. O programa fica aí uma semana para você ver a hora que você quiser. Ao vivo é toda terça a partir das 8 da noite. E daqui a pouquinho, Geração 80, logo mais às 9h15. Obrigado pela participação. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade.
6 de maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Além da programação e dos serviços que você já conhece, a UpTV, através de seu pioneirismo e visão no futuro, destaca seus principais lançamentos em 2012. Locação de estúdio, considerado o segundo maior e mais equipado do ABC. Workshop, destaque para parcerias entre universidades e empresas de comunicação. Cobertura e transmissão ao vivo, única emissora a oferecer este serviço no ABC e transmitir seu evento em tempo real para o mundo inteiro. Departamento jornalístico, informação de fatos e acontecimentos e debates com profissionais abordando temas da atualidade. Rádio Up, grande oportunidade para artistas, realização de festivais musicais, lançamento de bandas independentes e muito mais. Inovações no site, tornando-se um portal dinâmico, com novos recursos e ferramentas e muito mais interatividade. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.